Cilada que os investidores de fundos imobiliários caem. Muitas vezes eles compram algum fundo imobiliário pelo motivo errado e hoje a gente vai falar de 3 ciladas. O vídeo de hoje é sobre isso. Uma das coisas que eu bato muito na tecla por aqui é que um investidor deve comprar um fundo imobiliário se ele estudou o fundo e se ele vê qualidade, capacidade de gerar renda no futuro para o fundo e se o fundo está barato. Mas existem algumas ciladas que o investidor pode cair e nem saber disso, saber só quando o rendimento cair ou quando a cota despencar. A primeira cilada é a RMG, Renda Mínima Garantida. Muitos fundos imobiliários, quando vão comprar um imóvel, compram pagando a mais para que o vendedor pague para eles mensalmente um valor que ele vai repassar para o seu cotista. Um exemplo disso é o Core 11, né? Fundo de Lajes Corporativas da Quineia. Esse documento é o prospecto do IPO do fundo e a gente vê aqui que ele vai pagar R$ 1,25 no ano 1 e no ano 2 e que no ano 3 ele começa a pagar 64 centavos por mês. Ou seja, a renda cai pela metade. Muitos compram um fundo achando que ele vai pagar R$ 1,25 para sempre. E no caso ele tem RMG, Renda Mínima Garantida, que vai acontecer nos primeiros 2 anos, até dezembro de 2025. Ele vai pagar R$ 1,25, como tem feito, e aí em 2026 a renda cai. Muita gente está comprando sem saber. Isso é uma cilada. Querendo ou não, o investidor deveria saber, mas muitos não sabem. E aí, quando chegar perto da queda dessa renda, a cota vai despencar. O investidor muitas vezes comprou caro e vai vender no prejuízo, vai perder dinheiro. Uma segunda cilada é comprar um fundo imobiliário que perdeu os fundamentos, ou seja, que não tem mais qualidade ou capacidade de gerar renda para o futuro, mas que o investidor compra só para baixar o preço médio. Então, abaixar o preço médio é outra cilada. Um exemplo clássico é o HCTR11, né? O fundo caiu 73,65% desde o seu início. Lá em julho de 2019 ele era negociado a R$ 112, chegou a ser negociado a R$ 161,70 em novembro de 2019, também a R$ 155,50 em 2021, e nessa época ele pagava muito dividendo, então o pessoal não precificava o fundo, comprava até acima do valor patrimonial. Acontece que o fundo começou uma derrocada muito grande, né? A gente vê aqui que em 20 de janeiro de 2023, uma cota custava R$ 99,12 e que depois ele caiu para R$ 50 em abril. Então, 3 meses, ele caiu aí quase 50% em 3 meses, né? E muita gente veio me falar nessa época, né? Porque eu já tenho Instagram há mais tempo, que estava comprando ele aqui, ó, a R$ 72, R$ 70. O pessoal falava o seguinte: Stella, tá barato, eu tô comprando a R$ 70, porque o valor patrimonial do fundo é de quase R$ 120. Olha aí, em março de 2023, o valor patrimonial do HCTR era de R$ 118,67. Então, muita gente comprava a 70 pensando ter R$ 50 de desconto no valor patrimonial. Quando a gente olha o valor patrimonial do fundo hoje, ele está em R$ 111,38 e muito disso aqui a gente não sabe se realmente vai voltar para o fundo. Ele tem muitos problemas. Para mim, esse VP não condiz com a realidade. E para mim, o HCTR não tá barato, não é à toa que ele foi caindo mais. Mas quem comprou a R$ 70 aqui, achando que estava barato, em março, pensando no VP, hoje, né, viu seu patrimônio ruir. Né? Hoje a cota está R$ 29,55 e não tem fundo, pode continuar caindo. Então a gente tem que parar de preocupar em abaixar preço médio. Você comprando barato, tá legal. Preço médio só vale para o imposto de renda. A verdade é essa. Lógico, se um fundo é bom, se um fundo tem qualidade e a cota está caindo, é a oportunidade de comprar. Se você analisou a qualidade, a capacidade de gerar renda e só o preço caiu, legal. Agora, se o fundo piorou, se o fundo tem mais riscos, aí você tem que ficar de orelha em pé. A terceira cilada que eu trouxe para vocês é quando o investidor compra um fundo imobiliário pensando que aquela renda é recorrente e não é, sem saber que a renda que ele está distribuindo é não recorrente,
fruto de uma venda de imóvel, por exemplo. E eu trouxe aqui alguns fundos que vêm fazendo isso. Isso não é errado, tá? Primeiro eu quero falar para vocês isso. Faz parte. Um fundo imobiliário tem imóveis e ele pode sim, e é até bom para o cotista, uma reciclagem no portfólio muitas vezes. E muitas vezes o fundo vai vender o imóvel com lucro e vai ter uma reserva acumulada e ele pode escolher distribuir tudo de uma vez, mas geralmente eles parcelam e vão elevando aquela renda mensal como se fosse recorrente, mas não é, né? Os fundos de shopping têm feito muito isso. Praticamente todos os fundos de shopping hoje têm não recorrente. A HGBS, a gente sabe que ele estava distribuindo R$ 2 por cota há um tempo atrás, né? Ele distribuiu desde setembro de 2023 até janeiro de 2024, R$ 2, depois caiu para 1,75, agora está distribuindo 1,60, mas esse não é o recorrente do fundo. Se a gente vem na DRE do fundo, a gente vê que o resultado operacional, ou seja, o dinheiro que vem dos shoppings, gira em torno de R$ 1,40. Eu acredito que ele consiga pagar aí em torno de 1,50, tá, o ano que vem, mas a gente vê que o resultado é 1,40. Então, a tendência é que essa renda caia. Isso não é um problema. Só que você tem que já precificar isso para saber se você está comprando barato ou não o fundo imobiliário. Você não pode colocar que o HGBS vai pagar 1,60 para sempre. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é o HSML11, né? A gente vê que ele paga 80 centavos por cota desde março de 2024 e deve continuar pagando por um tempo. Por quê? Porque ele vendeu imóvel, assim como o HGBS, e está distribuindo não recorrente. Se a gente vier para a DRE do fundo, percebam que o resultado operacional por cota, ou seja, também o valor que vem dos shoppings do fundo, gira em torno de 60 centavos por cota, que 57 centavos. Eu acredito que ele consiga pagar em torno de 70 centavos quando acabar o não recorrente, mas a receita dele gira em torno de 60 centavos. Outro exemplo que nós temos, o VISC, ele distribuiu R$ 1 por muito tempo, desde novembro de 2023 até junho de 2024. Muita gente comprou nessa época achando que ele ia pagar R$ 1 para sempre. Agora caiu para 85 e depois 80 centavos, né? O último rendimento anunciado. E essa renda deve cair mais. Se você der uma olhada aqui, o resultado total do fundo é de 70 centavos por cota. Então, esses 85 é um resultado acumulado que ele continua distribuindo, que hoje ainda está em 63 centavos. Então, ele deve continuar distribuindo não recorrente. Se você olhar aqui, ó, esse cinza mais claro é o não recorrente. E a gente vê, né, que estava caindo, aí entrou uma parcela de venda de shopping, aí subiu, agora está caindo novamente. Uma hora vai acabar, uma hora ele vai diminuir esse pagamento. Outro exemplo que não é de shopping é o TEP, né? Fundo de Lajes Corporativas da Telos. Se você vê aqui, ele também distribuiu muito não recorrente nos últimos tempos. R$ 1 por cota, 1,05, 1,18 por 2 meses, agora está distribuindo 78 centavos. E pelo guidance, esse rendimento vai aumentar no ano que vem, no primeiro semestre ele deve pagar 89 centavos por cota, como a gente vê aqui, né, no guidance. O guidance vai elevar, mas depois a renda vai cair, porque ele vendeu um imóvel, o edifício São Luís, e ele está distribuindo também não recorrente de venda de imóvel. Eu peguei esse relatório de julho porque ele está mais claro quanto é o recorrente do fundo, né? Repare aqui que no resultado, tá, o fundo faz 74 centavos por cota. Então, esse é o recorrente do fundo, gira em torno de 74 centavos. Não é os 78 que ele está distribuindo agora e nem os 89 que ele vai distribuir no primeiro semestre do ano que vem. Mas, mais uma vez, faz parte. Venda de imóvel com lucro não é ruim para os cotistas, só que você tem que precificar de maneira correta, baseado no recorrente, já que algum dia essa renda vai cair e, consequentemente, a cota deve cair também. Por isso a importância do investidor estudar o fundo, entender como a compra de imóvel está sendo negociada para saber se existe RMG e quando aquela RMG vai acabar. O investidor precisa acompanhar o seu fundo imobiliário para saber se ele mantém a qualidade, a capacidade de gerar renda ou se os fundamentos se perderam para comprar mais, não para baixar o preço médio, mas para comprar bem. E também precisa entender se aquele rendimento é recorrente ou se está turbinado. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.